Pular o cardio é de longe o melhor método para ficar gordo e magro ao mesmo tempo. Ser aquele indivíduo que tem uma alta concentração de gordura, principalmente na barriga, nos flancos, e tem um braço fino, as pernas finas, tu vê que tem pouca concentração de massa muscular. De longe, a forma mais efetiva para você chegar nesse físico é pular o seu cardio, ficar gordo e magro ao mesmo tempo. E para piorar ainda mais a situação, a maioria das pessoas que fazem cardio para evitar de chegar nesse físico fazem cardio pensando da pior forma possível, que é como gasto calórico. Se você pensa cardio como gasto calórico, você está deixando ganhar na mesa, você está pensando na pior forma possível dele, a pior utilização é essa que você está contando. Gasto calórico de um cardio, se você ficar uma hora numa esteira, você é um indivíduo um pouco mais musculoso, você vai gastar 300 calorias e olhe lá. Não é um fator tão relevante. Tem muitas formas mais interessantes de se enxergar o cardio que vão te dar melhor no seu processo de emagrecimento. E é isso que eu vou te falar nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre cardio, tanto em questão de para que ele serve e também em questão de como fazer ele com mais constância. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo a gente vai falar sobre cardio, que como eu comecei falando agora há pouco, é algo extremamente negligenciado e que pode sim ajudar muito o seu físico. E não só pode, como com certeza vai. Vamos começar falando o que é cardio. Basicamente, cardio é uma atividade cardiovascular que você vai aumentar seus batimentos cardíacos. O quanto de batimento cardíaco precisa aumentar? Eu não acho que isso é tão relevante. Acho que a menos que uma pessoa seja muito preguiçosa mesmo, que você tem que se preocupar com isso, aquela pessoa vagabunda mesmo, que ela faz aquele cardiozinho deitado, faz aquele cardiozinho na bike jogado assim, olhando pro céu. Então, se você não é esse caso, eu não aconselho muito você se preocupar com isso. Mas se você é, já vai em uma técnica aqui, que é meio que baseada na ciência para te dar uma estimativa. Pega 220 batimentos cardíacos, diminui a sua idade. É mais ou menos a faixa que você tem que chegar perto. Obviamente você não vai buscar aquele número exato, você vai buscar uma faixa entre isso. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos. 220 menos 20 dá 200 batimentos cardíacos. Obviamente, 200 batimentos cardíacos é bastante coisa, mas se eu pegar, sair correndo, se eu fazer um cardio e tiver em 190 e poucos, 180 e poucos para casa dos 190, tá beleza. O importante é você não ficar tão longe disso. Então, pra mim deu 200 batimentos cardíacos que eu tô fazendo um cardio a 130. Então, pra mim isso não é cardio, isso não é um cardio de alta intensidade, não é um cardio que ele vai visar a sua proposta. Então, tenha essa base assim mais ou menos pra você se guiar. Como eu falei, não acho tão pertinente, não acho tão útil, não precisa, mas se você é muito vagabundo, pode se guiar por isso. Então, o que é cardio? É você fazer uma atividade em que você suba seus batimentos cardíacos por um tempo, assim, por um período determinado. Posso fazer cardio de várias formas? Sim, você pode fazer cardio de várias formas. Então a forma mais comum é uma bike, é uma esteira, é uma escada, enfim, é aquela atividade que você vai levar seus batimentos cardíacos. Quanto tempo eu devo fazer de cardio? Tudo depende do seu objetivo. Você quer fazer um pouco mais, ou acima de tudo, você tem mais tempo de vida para desperdiçar usando cardio? Porque sejamos sinceros, cardio é algo que vai fazer diferença sim, é algo legal, mas exige muito tempo. Cardio você tem que fazer todo dia, então se você vai botar uma hora de cardio todo dia, quanto tempo isso vai levar na sua semana? Porque não é só o tempo de fazer cardio, mas se você não tem mais esteira, se você não tem uma bike em casa e provavelmente você não tem, você vai ter que ir na academia para fazer seu cardio. Então olha o tanto tempo que você vai ter que gastar de locomoção, mesmo nos dias que você não vai treinar, acaba que ocupa muito espaço na sua agenda e você deve ter mais coisa para fazer na vida. Então pensa o seguinte, quanto tempo de cardio eu vou fazer na semana? Calcula um tempo assim bom que tu faz assim, não é algo custoso para mim, é algo que eu consigo fazer tranquilo e divide nos dias que você tá mais tranquilo. Então, por exemplo, você pode fazer 30 a 40 minutos de cardio na semana, segunda a sexta, e sábado, domingo que você tem mais tempo, você faz uma hora, você faz 1h10, pode fazer também, tá? Você tem esse equilíbrio, essa adaptabilidade, não é bem o termo, mas essa flexibilidade, o melhor termo é flexibilidade. Você não precisa pensar em, não, tem que ser uma hora todo dia, não. E o motivo disso eu já vou explicar no próximo tópico. Agora, para complementar, se eu faço outras coisas, se eu faço uma luta, se eu faço um esporte individual, se fim de semana eu saio
e jogo bola com meus amigos, eu jogo basquete, eu jogo vôlei, o que isso conta? Isso conta como cardio? Isso não conta? Sim, isso conta como cardio, porque você está aumentando seus batimentos cardíacos. Se você está jogando bola, você está correndo, você está ali com seus batimentos cardíacos mais elevados, você está nervoso, você está com adrenalina no seu corpo, então o seu corpo já está fazendo um cardio ali. Qual é a diferença que você tem que se tocar? Ele não é tão constante. Quando você está fazendo um esporte, você tem picos e você tem partes que você vai diminuir seu batimento cardíaco. Então você não vai ficar 1 hora exatamente com os seus 200 batimentos cardíacos, seus 190. Você vai ter 1 hora que você vai chegar a 100 e pouquinhos, vai subir para 180, vai diminuir para 130. Enfim, você vai ter essas flutuações. Então, qual é a técnica para usar esses exercícios, esses momentos da sua semana como cardio? Você divide em 2. Então, 1 hora correndo no futebol com seus amigos equivale a 30 minutos de cardio semanais. Faz essa equilíbrio, faz essa jogada que já vai estar top. Então, cardio pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa que aumente os batimentos cardíacos pode ser cardio. Então, luta, esporte, corrida, qualquer coisa em si, beleza? Agora, o ponto principal que você não deve saber. Para que serve cardio? Você provavelmente que está aí ouvindo, se você já ouviu uma coisa do meio, você deve contar cardio como um gasto calórico. Eu uso cardio para aumentar o meu gasto calórico, para eu secar mais rápido, para eu perder aquela gordurinha final. É uma forma bem burra, entre aspas, de você utilizar isso. Não burro porque tá errado, mas é a pior forma possível. Porque cardio por cardio, você gasta muito poucas calorias. Se você fazer 1 hora de cardio numa bike, numa escada, correndo e sair suado, sair cansado, for um cardio realmente intenso, tu vai gastar 300 calorias, 400 calorias. E olha lá, eu tô sendo otimista, você pode gastar até menos que isso e provavelmente você vai gastar menos que isso num cardio. Então, é pouca diferença para tanto esforço, não é tão importante você pensar nisso. Mas isso não quer dizer que cardio é inútil, que cardio não serve para nada. Pelo contrário, cardio é extremamente bem-vindo quando você quer secar mais rápido, quando você quer condicionar melhor o seu físico. E isso é a palavra principal, condicionar melhor o seu físico. Então, entra tanto quando você está perdendo gordura, quando você está em déficit, ou quando você está ganhando massa muscular. Por que isso? Porque o cardio em si, o foco dele não é gasto calórico, é melhora da sua flexibilidade metabólica. O cardio é uma excelente forma de ajudar na manutenção da saúde do seu metabolismo. Se você é uma pessoa que está comendo bastante coisa, ou está comendo muita besteira, ou está um pouco acima do peso, com certeza seu metabolismo está meio ruim. Ele não tá com uma resistência insulina legal, a flexibilidade metabólica dele tá horrível, ele não tá fazendo uma excelente produção de glicogênio, enfim, ele tá com vários problemas ali. Quando você faz o cardio, você ajuda nesses fatores, você diminui sua resistência à insulina, você aumenta sua flexibilidade metabólica, então o seu corpo fica mais fácil de queimar a gordura em si, você facilita isso e ele produz melhor os seus glicogênios. Então ele processa melhor o carboidrato que você vai comer. Então ele não te deixa tanto estufado, ele não te atrapalha tanto na questão do treino. Então você comeu, você vai absorver e vai se usar no seu treino. Isso tudo pelo cardio. O cardio ele ajuda nesses fatores. Então é por isso que é tão importante você manter uma consistência de cardio. Faça o cardio que você mais gosta, faça o cardio que é mais divertido para você. Ah, eu não gosto de fazer esporte. Beleza, vai numa bike, vai numa esteira, acha um tempo que você consegue encaixar na sua rotina e, cara, faz qualquer coisa. Muitas pessoas pegam e fazem o cardio em si, ficam olhando, cara, cardio não tem complexidade. Joga um Clash Royale, inclusive eu tô fazendo isso quando eu faço... até que não faço cardio porque eu caminho bastante, né? Eu trabalho numa ferragem, então eu caminho o dia inteiro. Mas quando eu fazia cardio separado num dia, sei lá, eu saía pra caminhar na praia, que eu moro perto de praia, eu pego um celular, vou jogando Clash Royale e é isso. Tudo bem que não é considerado você fazer isso na rua, né? Que vai tomar um tapa e perder o celular. Mas se você tá numa academia num ambiente seguro, joga um Clash Royale, lê um livro, vê um podcast, vê um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, vê alguma coisa, olha alguma coisa de útil, olha uma série que você gosta, faz alguma coisa aproveitando aquele tempo. Você não precisa dedicar sempre naquele tempo pro cardio. Usa aquele tempo para outra coisa, assim passa muito mais rápido, quando vê você já acabou. E novamente, olha o quanto de tempo você consegue encaixar na sua rotina.
Você não fica fazendo 1 hora e meia de cardio todo dia na sua semana. Vai achar o que fazer, não precisa fazer isso. Não tem porquê, isso tem que ser muito vagabundo pra ter esse tempo. Porque, cara, todo mundo tem mais o que fazer, então não precisa se dedicar tanto tempo pra isso. Então, acha um tempo certo para sua semana, acha um tempo que não vai ser ruim, não vai te atrapalhar nos teus outros afazeres, seu trabalho, nos seus relacionamentos, enfim, e encaixe ele e mantenha constância. Sempre lembre disso, treino bom é aquele que você repete, então não vale a pena você fazer cardio de vez em quando, ou furar muito cardio. Se vai conseguir fazer cardio 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, ótimo. Faça isso, mantenha isso constantemente que você vai melhorar, você vai progredir o seu físico. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar mais aqui no canal, compartilhar comigo, comenta aqui embaixo quais são os próximos temas que você quer, quais são as próximas dúvidas que você quer que eu resolva aqui no canal. Tô respondendo todo mundo, tá? Principalmente agora que o canal tá menor, então tá com poucos comentários ainda. Eu consigo responder todo mundo, consigo dar atenção a todo mundo e eu consigo trazer vídeos especificamente sobre o que você precisa. Então comenta aqui embaixo que eu vou estar te respondendo e também tá o link do meu Instagram. Então se você quiser um contato mais próximo comigo, você quiser perguntar alguma coisa no direct, ou simplesmente acompanhar meus stories, minhas coisas, tem um link aí no Instagram também que você é muito bem-vindo. Então te espero no próximo vídeo, até um próximo vídeo do canal. Tchau!